Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez nesse canal, celebrando a boa palavra de Deus e nesse tempo, nos utilizando de alguns exemplos de personagens bíblicos para que possamos não só refletir, aprender e também viver de uma maneira melhor diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas. Não se esqueça de ativar o canal, de se inscrever no canal, ativar o sininho e de compartilhar a palavra com alguém. É muito importante isso. Um dos méritos e propósitos nossos é esse. Não é crescer no canal, não. A gente sabe que isso é coisa distante de acontecer, nem nos importa. Mas o que importa é que a mensagem chegue a várias pessoas. E eu quero hoje me utilizar de um texto bíblico que me utilizei ontem com vocês, e ontem eu falei sobre Ló, e eu quero hoje falar um pouquinho sobre Abraão, o chamado de Abraão, e como foi a consistência da vida de Abraão. Muito bem, o capítulo 12 de Gênesis fala exatamente assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 4 de Gênesis 12 diz assim: Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. A história de Abraão, ela é muito cheia de detalhes, até porque não poderia ser. Quando o sobrenatural, quando o divino, quando o chamado de Deus vem à vida de um homem, esse chamado de Deus vai entrar, envolver, tocar em todos os aspectos da vida desta pessoa. Quando há um chamado divino e uma pessoa quer separar algo da sua vida para que não seja tocado por aquele chamado ou não seja envolvido, vai haver prejuízo, irá haver problema. Nós estamos diante de um chamamento de um homem que foi chamado para ser uma grande nação, e isso aconteceu. Ele teve o seu nome de Abrão para Abraão, porque era o pai de multidões de pessoas. Foi ele o iniciador da grande nação de Israel. E a palavra é clara em dizer que começou a partir de que Deus levanta com uma mulher estéril, avançada em idade. Abraão é chamado com 75 anos. Sua mulher tem próximo a 65, eles tinham mais ou menos 10 anos de diferença de idade. E o texto bíblico vai dizer que, no finalzinho do capítulo 11, que o pai de Abraão, Tera, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Interessante que Canaã é a terra prometida. Então o Espírito de Deus já estava ministrando ao pai de Abraão a orientação para ele ir para onde ele queria, Abraão. Mas o que aconteceu? E agora eu quero abordar dentro da história de Abraão o seu pai, o Tera, que chegou num certo lugar e colocou naquele lugar o nome da cidade do seu filho, Harã. E o texto bíblico vai dizer que ele habitou naquela terra, que ele pôs o nome de Harã, que era o seu filho. E como ele Tera se agradou daquele lugar e provavelmente, afetivamente ficou apegado ao lugar, porque ele próprio colocara o nome do seu filho naquele local, ele não continuou a viagem. Ele não deu sequência à viagem. Ele parou e ficou ali porque diz o texto que ele se agradou das coisas em Harã. E foram os dias de Tera 205 anos e morreu Tera em Harã. Mas ele havia, o versículo 31 diz que ele saiu para ir para Canaã, mas habitou em Harã e ficou ali. A história pode se repetir na vida de muitas pessoas.
quando há um chamado de Deus e Deus já está ministrando a história do chamado, o conteúdo do chamado, mas uma pessoa se agrada daquilo que está olhando, se agrada daquilo que está vendo, se embaraça com os seus olhos, e a palavra é bem clara em dizer que o Tera não cumpriu aquilo que era para ele fazer. Ele se distrai com as coisas de Harã, se distraindo com as coisas de Harã, afetivamente, com as coisas da terra, ele se distrai do propósito. Muitas vezes, os nossos olhos humanos podem nos levar a nos distrair do propósito divino. E nos distraindo do propósito divino, nós vamos nos embaraçar, porque nós não estamos cumprindo. E quando alguém se distrai do propósito, se embaraça com qualquer outra coisa, eu vou te lembrar que Paulo diz que ninguém que milita a boa milícia se embaraça com negócios desta vida. O que é se embaraçar com os negócios desta vida? É quando aquilo que eu estou fazendo, de materialmente falando, humanamente falando, me desvia do propósito divino. Isso é um embaraço. Foi o que aconteceu com Tera, e por conta disso, também com Abraão, que estava submisso a ele por ser seu pai. E o que aconteceu após a distração e embaraço? A corrupção. Se corrompeu com as coisas da terra, e isso danificou o propósito. O Tera perdeu a visão, porque olhou para as coisas humanas. Quem sabe você tem um chamado, ou está debaixo de um chamado, dentro de um chamado. Você tem entendimento disso, mas em algum momento você se corrompeu. E essa corrupção não é, socialmente falando, abominável, mas aos olhos de Deus, sim. Porque quando eu me movo, e essa palavra nos chama a todos a atenção sobre aqueles que servem ao Senhor, e quando eu digo a todos, a mim também, todas as vezes que eu deixo de cumprir o precioso propósito para o qual eu fui chamado, porque me embaracei com negócios desta vida, isso é uma maneira de se corromper, ainda que não seja socialmente danoso o que eu estou fazendo, e até que seja louvável, mas os céus estão vendo. E é impossível que isso aconteça sem que o Espírito Santo sinalize na vida de uma pessoa. Todo tempo que alguém faz qualquer coisa, ainda que rentável na vida humana, mas que o desvincula de um propósito maior, de um chamado divino, é como um carro na lama que acelera, traciona, mas patina e não sai do lugar. Em nome de Jesus Cristo, é preciso que eu e você espiemos essa história do pai de Abraão. O Tera saiu para ir para Canaã, mas ele morre em Harã. Ele morreu junto às coisas que ele escolheu morrer. Por quê? Porque se corrompeu, porque se distraiu. Por quê? Porque se embaraçou. Quem sabe agora o Espírito de Deus nos alertando leve a todos nós a pensar e fazer um balanço dessa questão da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, o reino te espera. Há uma frase de efeito da igreja ou das pessoas nessa época: vamos trazer o reino a nós. Estamos esperando o reino de Deus chegar. O reino de Deus já chegou há muito tempo. Acorda, o reino de Deus já chegou há muito tempo. É o contrário, o reino de Deus está esperando. Jesus não disse que os obreiros são poucos, que devemos rogar ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara? O reino de Deus já chegou. Quem está esperando quem? É o reino de Deus esperando pessoas que elas foram chamadas para estar atuando. Me perdoe eu mudar o meu tom de voz. Mas é um espírito que clama na igreja e na vida das pessoas que compõem a igreja. E esse é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, nos convocando a lançar mão do arado. E Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Se você lançou mão do arado e está olhando para trás, e olhar para trás não é pecar absolutamente no contexto até da igreja odierna, ou da civilização, da sociedade, mas pecar, se corromper, é você lançar a mão do arado divino do Evangelho e olhar para outras coisas materiais.
e desviar o seu propósito e se esgotar nessas coisas e não ter mais ânimo para fazer aquilo para o qual você foi chamado. Eu espero que o Espírito de Deus nos tocando, eu e você, espero que a gente se deixe exortar por esta palavra e venhamos a usar o GPS espiritual para reconfigurar a nossa rota espiritual em Deus. Eu oro por você agora e por mim. Querido Pai, oro pela igreja e coloco, Senhor, diante do Senhor um clamor para que o Teu Espírito que clama na vida da igreja seja audível, como a Tua palavra repete tantas vezes em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O Senhor está dizendo, o Senhor está falando, mas muitos de nós não estão mais com ouvidos para ouvir. Por quê? Porque aquilo que o Senhor está falando nos é, Senhor Deus, não agradável por conta de termos que abrir mão de coisas para satisfazer o desejo do Teu coração. Mas eu me lembro, enquanto oro com os meus irmãos, do que Jesus diz, que aquele que está no caminho, mas ele não abre mão da sua vontade, não vai continuar da mesma forma no caminho, porque está escolhendo fazer a sua própria vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo, como Paulo diz aos Gálatas, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Seja assim, Senhor, e que o nosso coração, o coração da igreja, volte a pulsar o vigor do Evangelho e o propósito para o qual fomos chamados. Em Cristo Jesus, amém, e graças a Deus. Que sejamos alertados. Um grande abraço.